Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Dentre as afirmativas relacionadas com os elementos químicos na tabela periódica, qual a correta? Letra A. As propriedades dos elementos são funções periódicas de seus números atômicos. Bom, já começou bem. A letra A é a alternativa correta. Tá? Então, realmente, propriedades dos elementos elas são funções periódicas de seus números atômicos. Não o número de massa, como tinha sido proposto, por exemplo, por Mendeleev, né, quando ele propôs sua tabela periódica, a primeira tabela. Atualmente, nós sabemos que, na verdade, essas propriedades são funções dos números atômicos. Cada elemento químico possui um número atômico e aí eles são crescentes, né, números inteiros, varia de 1 até 118, que é o número de elementos que temos na tabela periódica. Vamos ver por que, que as outras estão erradas. Isso é tão importante, até mais importante do porquê que essa está certa. A gente encontrar o erro nas outras afirmativas vai dar muito conhecimento para a gente. Vamos lá? Existem mais elementos não metálicos do que metálicos. Não é verdade. Vamos pegar aqui uma tabela periódica. Olha só. Quais elementos aqui são os não metálicos, os chamados ametais? Eu vou riscar aqui, ó, em amarelo, os elementos que são os ametais. Ó, a gente tem aqui, né, nessa primeira coluna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ametais. E o resto, professor? O resto é metal. Claro, temos uma exceção aqui, né? Essa exceção é o hidrogênio. Então, temos o hidrogênio aqui, que ele não é classificado nem como metal e nem como ametal. Os ametais nós temos aqui em amarelo. Temos os metais, que é o resto da tabela periódica inteira, tá bom? Até aquela parte lá de baixo. Todo mundo aqui, ó, tudo metal. E temos esse pedacinho aqui embaixo aqui também. Então, esses caras são todos metais na tabela periódica. Temos quase 100 metais na tabela periódica. Belezinha? Então, é falsa essa primeira afirmação. A primeira, não, a segunda afirmação, né, a letra B. Existem mais elementos não metálicos do que metálicos. Incorreta. A letra C fala que qualquer elemento do grupo A não possui elétrons D ou F. Bom, o que são elementos do grupo A? Vamos olhar aqui novamente a tabela periódica, só que agora eu vou tirar essas marcações para colocar uma nova aqui, tá? Nós temos grupos na tabela periódica que são chamados de grupos A e grupos B. Os grupos A, eles começam aqui, ó, família 1A, família 2A, pulamos lá para o outro lado, família 3A, são os elementos que nós chamamos de representativos, tá? 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Por exemplo, todo mundo na família 5A aqui, eles possuem 5 elétrons na camada de valência. Não é igual a quantidade de elétrons total desses átomos. É igual à quantidade de elétrons na camada de valência, na última camada desses átomos. Na família 4A, todo mundo tem 4 elétrons. Na 3A, 3 elétrons. O mesmo não ocorre nas famílias B. Tá? Nós temos as famílias B, que ficam aqui no meio, ó, A3B, família 4B, família 5B, 6B, 7B. Temos 3 colunas aqui que estão na família 8B. Depois repetimos, não, né? Voltamos para 1B e 2B. Então, aqui estão as famílias A e famílias B. Se eu pegar, por exemplo, um elemento como o bismuto. O bismuto, ele tem na sua distribuição eletrônica, olha só, 83 prótons. Então, se ele tem 83 prótons, o bismuto também vai ter 83 elétrons. Z é igual a 83. Tem uma forma de fazer a distribuição eletrônica dele que é por série de gás nobre, sem ter que utilizar aquele diagrama de Pauli inteiro, 1s2, 2s2, 2p6, fazer inteira a distribuição, tá? Se você utilizasse, você pode fazer inteira ou fazer por série de gás nobre, que você vai notar o seguinte: por série de gás nobre, eu pego o gás nobre anterior a ele, no caso, xenônio, é o que está na linha anterior à linha do bismuto.
E aí eu vou falar o seguinte, na frente do xenônio, a gente tem aqui, ó, a linha 6, né, é o período 6. Lembrando que nós temos 7 períodos na tabela periódica, 4, 5, 6 e 7. No período 6, nós temos aqui o bloco S. Como assim bloco S, professor? Distribuição eletrônica, ó, nós temos blocos, por exemplo. Aqui onde eu falei que eu tenho a família 1A, todo mundo termina a distribuição eletrônica em S1, na 2A em S2. Nas famílias B, eles têm o bloco N, que a gente chama, desculpa, o bloco D, que a gente faz N menos 1, D variando de 1 até 10. Professor, o que que é isso? Muita calma nessa hora, tá? Esse N menos 1, D variando de 1 até 10, ele é a distribuição eletrônica que nós temos aqui nesse meião. Por exemplo, o bismuto. Falei que o gás nobre anterior a ele é o xenônio. Marquei aqui xenônio, beleza. Agora eu vou vir para a linha 6, que é a linha que está o bismuto, depois do xenônio. O césio, 6s1, é assim que termina a distribuição eletrônica dele, termina em 6s1. O bário, 6s2. Então eu venho aqui e marco. Depois do xenônio, eu tenho o grupo 6s2, a distribuição eletrônica. Ou seja, todos os elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até chegar no xenônio, eu não vou colocar, eles vão ficar aqui dentro do cerne do gás nobre. Eu só vou fazer a continuação. 6s1, 6s2. Depois eu venho para cá. Mas aqui, ó, varia de 57 a 71. É para a gente cair aqui para a família dos lantanídeos. A família dos lantanídeos é a família F. Varia de 1 até F14 aqui, ó, onde está o itérbio, tá? Ah, professor, e esse lutércio aqui? Esse cara era para ser o D1 que está aqui, ó. Então, por isso que ele não entra nos 14F. Você pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, acabou aqui. Tá? A família 14, a gente faz N-2, F de 1 a 14. Como assim? Bom, o período que a gente está não é o período 6, é a linha 6. Esse período a gente chama de N, tá? Quando a gente entra no bloco 14, no bloco F, a gente faz N-2. Então, na verdade, o período aqui embaixo, ó, neste bloco aqui, é o período 4. Então, a gente vai colocar aqui 4F, 1, 2, 3, até 14. Pronto. Já cheguei no bismuto? Não, tem que continuar, tem que ir para frente, até chegar no 83. A gente aqui ainda está no 70. Então, você vai marcar ó, 4F14. Agora vamos para o lutércio. O lutércio, como eu disse, ele tem que estar no bloco B. Este bloco D segue a regra N-1, D1 até D10. No caso, o lutércio, ele, N-1 é o período, que é o período 6, menos 1. Então, aqui seria 5D1. Observe que o D vai variar de 1 até o D10, que é essa última coluna aqui, ó. Então vai vir D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Só que o período é o 5 agora, porque a regra é que no bloco D usamos N-1, período menos 1. Então nós marcamos aqui 5 D10. Depois voltamos para os elementos da família A, que são os representativos aqui no talho. Os representativos eles seguem o período certinho, então aqui ele está no 6. 6, P1, observe que agora entramos no bloco P. Depois P2, P3, P4, P5, P6. A gente vai ter que chegar até o P6? Não, porque a gente está aqui, ó, no P3. Então é 6P1, P2, P3. Esse é o final da distribuição eletrônica do nosso amigo bismuto, 6P3. Professor, mas tudo isso para quê? Tudo isso para te mostrar que, olha só, ele tem bloco F, ele tem bloco D. Ele é um elemento que nós chamamos de representativo. As famílias A, tanto essas duas primeiras colunas quanto essas
as últimas colunas aqui, as últimas 6, são elementos representativos, fazem parte das famílias A. E a letra C falou aqui para a gente que qualquer elemento do grupo A não possui elétrons D ou F. Então, isso é falso, está incorreto. Belezinha? Se a fórmula do iodeto de cálcio é CaI2, a fórmula do iodeto de césio será CsI2. Pessoal, o cálcio, eu vou ter que copiar outra tabela periódica, senão essa daqui vai ficar totalmente riscada, né? Vamos ver aqui, ó, peguei outra. Quando a gente vai fazer uma ligação iônica, a gente pega os metais da primeira família, colocamos carga mais um neles, carga mais 2 na segunda família. Por exemplo, a família do nitrogênio menos 3, menos 2, menos 1. Observe que o iodo, quando ele é o último elemento da fórmula, ele vai ter essa carga menos 1. Junto com o cálcio, que tem uma carga mais 2, aí você teria o seguinte, ó, o cálcio, ele é um elemento que tem tendência a perder 2 elétrons, por isso ele fica com uma carga mais 2. E o iodo tem uma tendência a ganhar um elétron, por isso carga menos 1. Nós invertemos as cargas para descobrir quantos átomos de cada elemento a gente vai ter. Na verdade, é só o número que você vai inverter, tá? A carga no total não. Não vai vir mais, menos 1 aqui embaixo. Você vai escrever assim, ó, Ca1 e 2. Eu preciso de um cálcio para 2 iodos, para a gente conseguir estabilizar os dois átomos, porque o iodo queria ganhar um elétron, então eu preciso de 2 iodos ganhando um elétron, para um cálcio que tem tendência a perder 2 elétrons, tá bom? Então, é assim que a gente monta a fórmula desse composto. Agora, o césio está aqui, ó, na família mais um. O césio ele tem tendência a perder um elétron e o iodo a ganhar um elétron. Então, você pode inverter, joga esse 1 aqui, joga esse 1 aqui. Então, o composto seria escrito CSI apenas, ou CS1 e 1, e não CS, acho que era CSI2, né, que ele colocou um aqui, olhar, é CSI2. Então, essa é falsa, na verdade seria só CSI, que é só fazer a inversão das cargas, beleza? Letra E, o elemento com configuração eletrônica, jogou um monte de coisa, pertence ao grupo 5B. Então, está falando que este elemento vai estar aqui, ó. Deixa eu só tirar essa bagunça aqui. Está falando que vai estar aqui, na família 5B. Uma forma fácil de você fazer isso é contar os elétrons aqui, ó, da camada de valência. Ó, primeiro nós temos aqui 2 mais 2, 4, 6, 10, 12, 18, 28, 30, 33. Quem que possui 33 elétrons? Lembrando que o número de elétrons é igual ao número de prótons quando o átomo está no seu estado fundamental, né? Então, ele não falou que é cátion, ânion, é estado fundamental. Elétron é igual a próton, tá? Tem que ter 33 prótons. Procura aí na tabela. 33 está aqui, ó. Olha só, o AS aqui. Vamos dar uma olhadinha nele aqui mais de perto. O arsênio, né? Então, o arsênio possui 33 elétrons. O arsênio está na família 5B? Não, professor. Ele está na família 5A. A família 5B só possui estes elementos que estão aqui no meio da tabela, certo? Então, é falsa essa afirmativa, a letra E, e ficamos ali realmente com a letra A. A questão em si, ela é bem tranquila, porque já estava na letra A ali o gabarito da questão, mas por trás dessa questão você tinha uma grande quantidade de conteúdos que são importantes para você aprender sobre distribuição eletrônica, tabela periódica, tá bom? Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você vai encontrar o link destes cursos. Precisando de aulas particulares de Química, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição do vídeo. Desejo bons estudos e até uma próxima aula.